Bom, neste vídeo a gente vai calcular a contagem de palavras de todos os livros, ou pelo menos todos os livros que estão disponíveis publicamente do Machado de Assis. A gente foi no site do Project Gutenberg e baixou todos os livros disponíveis do Machado de Assis. Então a gente tem Dom Casmurro, Memorial de Aires, Memórias Póstumas, Quincas Borba. Então são todos TXTs com os textos de Machado. E para fazer essa contagem a gente vai usar o Hadoop com o MapReduce. Então primeiro eu vou abrir o usuário, o Hadoop no usuário em que eu salvei. Então no caso aqui, deixa eu mudar para o usuário que eu salvei. O usuário que eu criei, então eu vou sair e voltar no usuário Hadoop, ok, e vou para a pasta do Hadoop, ok. Primeira coisa é iniciar a operação do Hadoop. Então aqui eu vou na verdade antes mostrar aqui, eu tenho os arquivos do Hadoop e eu vou no SBIN e no ls tem esse Start All. Então eu vou pedir para começar tudo, para ele disparar todo o servidor do Hadoop. Então vamos lá, ele está começando todos os daemons do Hadoop. É um cluster local, é só uma máquina, só minha máquina com um data node. Então aqui a gente tem ele iniciando tudo, os name nodes, os data nodes, o yarn que ele está carregando, demora alguns segundos. E ok, então aparentemente a gente está com o Hadoop rodando. Então para confirmar se está rodando ou não, eu vou no localhost que eu estabeleci na instalação, que é o 8088, que eu vejo o yarn, e sim, estamos com o Hadoop operando. Então aqui a gente tem que eu não pedi nada na operação dele ainda, então estamos aqui sem nenhuma aplicação rodando. Bom, ok, a gente tem o Hadoop rodando. Primeira etapa é inserir no sistema do Hadoop os arquivos que a gente vai precisar para fazer o cálculo. Os cálculos de contagem de palavras, que são todos aqueles TXTs com os textos do Machado de Assis. Então como que a gente vai fazer isso? A gente vai primeiro fazer o seguinte: eu vou ver quais arquivos eu tenho dentro da área de input de usuário. Então como que é feito isso? Eu começo qualquer comando com Hadoop, fs de file system, menos ls para listar os arquivos. Eu tenho aqui uma pasta user input e eu quero ver o que ela tem aqui dentro para listar tudo que tem. Então é para ver que não tem nada. Bom, e o que a gente vai usar? A gente vai agora inserir dentro do Hadoop os arquivos txt do Machado que estão nessa pasta dentro do Hadoop. Então a gente vem Hadoop fs put. Então a gente tá no home, menos aulas, Big Data, dados, Machado de Assis, tudo.txt. Quero tudo. E onde que eu vou colocar isso? User input. Eu coloco aqui
e acho que... Tá, acho que eu fiz... Esqueci de colocar o menos, para ele entender o comando. Bom, e com isso... Aparentemente não deu nenhuma mensagem de erro, e eu olho de novo, ver quais arquivos estão na área de input do usuário. Então vamos Hadoop fs, eu quero aquele list user input. Então a gente vê que dentro do sistema Hadoop do file system, agora a gente tem os livros de Machado de Assis. Bom, o que a gente vai fazer agora? Calcular o map reduce dessa situação. Então a gente vai primeiro ter que ter um mapper e um reducer. A gente vai usar o Python, a gente pode usar o Python direto já no cálculo, não precisa ser Java. Então aqui, onde que... Acho que eu salvei direto na pasta do Hadoop. Tá, tem o mapper e o reducer. Primeira coisa, eu vou mostrar o mapper. Mapper.py. Vou usar o get, não, ele não está deixando abrir, então vou usar o cat. Mapper.py. Então eu tenho, esse é o código do meu mapper, que ele vai pegar todo o arquivo texto. Para todas as linhas dele, ele vai cortar o começo e o fim, os espaços no começo e no fim de cada linha, dividir as palavras por espaços, e para cada palavra ele vai montar uma contagem. Esse vai ser o mapper. O reducer é um pouco maior, então para cada resultado que veio do mapper, para cada linha que vier, ele vai separar na palavra e na contagem, e ele vai tentar fazer a conta, então tem uma tentativa e se não um erro, e ele vai aumentando uma contagem para uma lista de palavras. Então nada demais. Mas qual que é o ponto? A partir do momento que eu fiz o mapper e o reducer, aqui eu tenho que transformá-los em executáveis. Então vou change mode aqui do a mais x tudo.py. Então eu transformei todos os arquivos Python em executáveis. Eles precisam estar em executável. Até aí tudo bem. Outra coisa que eu preciso ter é um output. Então o output aqui vai ser o user output. Então vou ter Hadoop file system -ls user output. Também é outra pasta que eu criei. Então aqui eu acho que não vai ter nada, não tem nada. E aqui para criar ou deletar são os mesmos comandos do Linux. Então se eu quisesse criar outra pasta para salvar, tipo um output 2, seria Hadoop file system -mkdir output 2. Seria uma outra pasta para salvar os arquivos. E para eliminar eu vou criar aqui esse output 2. Aí se eu quisesse listar todas as pastas do usuário, tenho output normal, o input, o output, um output 2. E se eu quiser remover output 2 e eu olhar de novo, tenho as pastas normais. Então aqui são os mesmos comandos do Linux.
Então, para rodar o MapReduce, o que a gente vai fazer? Eu vou copiar o código que eu já tenho salvo, aqui que é um código maior. Então eu vou copiar e vou explicar o que cada parte está fazendo. Eu vou chamar o código do Hadoop. Deixa eu vir aqui para cima. O Hadoop, depois o jar, que é a parte do Hadoop do Java para rodar. Onde que está o input desse processo? Então até aqui foi parte do sistema. Aí aqui o input de onde está vindo, ou seja, dessa pasta, todos os arquivos txt. O output, onde eu quero que salve os resultados. Então no caso aqui, eu sempre tenho que colocar uma pasta que esteja vazia ou que não exista. Então no caso eu tenho um output, então eu vou ter results. Se eu quisesse rodar de novo, eu teria que ter um results 2, results 3, results 4, porque ele não deixa salvar em cima. Onde que está o mapper? Então eu estou nesse Hadoop Home, é a base que eu estabeleci na instalação, mas é o mapper. E o Hadoop Home, o Reducer. Então a gente vai dar Enter e começar o processo. Ele começou a rodar. Aqui ele criou a tarefa e começou o processamento. Então às vezes ele demora um pouco, mas ele começa a evoluir. Então o mapeamento foi 0, 56%, 67%, ele está fazendo map. Enquanto isso eu posso ver o que está rodando aqui. Acho que ele não atualizou ainda. Deixa eu voltar aqui para ver onde está. Na verdade ele rodou tudo. O map ele fez tudo. E depois com o map 100% ele vai para o reduce. Aqui ele tem as informações do processo. Quantas tarefas lançadas, memória utilizada, a quantidade de bytes e onde foram salvos os resultados. Então se eu vier aqui deixa eu só ver aqui se ele... Sim, ele veio agora, ele não atualizou durante o processo, mas aqui no Yarn eu vejo nos processos terminados, ele mostra a aplicação que rodou. Eu posso clicar, ver aqui o tempo que ela começou, o tempo que foi lançada, tipo demorou, na verdade eu dei o Enter às 2 horas 19 minutos e 56 segundos, no segundo seguinte ele já lançou a tarefa e demorou pouco menos de 1 minuto para rodar, então foram 39 segundos para rodar esse processo. E vamos ver o resultado. Então a gente tem que o processo vai estar salvo no Hadoop fs -ls user output. Então a gente vai ver o que tem lá. A gente tem agora uma pasta de results. Então a gente vê que tem dois arquivos, um arquivo de sucesso, acho que é só um arquivo para dizer que deu tudo certo, e aqui o arquivo salvo com o resultado. Então a gente pode vir aqui e dar um catch no part 00
0, 0, 0. E mostra todas as palavras e a contagem. Aqui tem alguns caracteres que não foram tratados, que precisaria ser tratados no mapper. Mas a gente tem a contagem pela separação de todas as palavras. Com isso, dá para ver como que é um processo de contagem de palavras utilizando MapReduce direto nos arquivos texto.